Você se sente constrangido ou tem medo de falar inglês na frente de outras pessoas? Você tem medo de falar alguma coisa errado ou de não ser compreendido ou não entender a outra pessoa? Se hoje você está duvidando da sua capacidade de aprender inglês de verdade, a gente vai mudar tudo neste vídeo. Gostaria de começar com um tapa na cara que eu levei durante a minha leitura de ontem, olha só. Vamos lá? Vamos lá! We can't eradicate all our fears. We need to overcome them. That means finding a way to move from fear to courage. And it begins with changing the way that you're seen by the most important person in your life. You. Esse é um trecho do The Feel Good Productivity do Ali Abdaal, que eu já comentei aqui com vocês, página 152. Você sentiu aí o que eu senti daqui? Puxado, né? Mas agora sim a gente pode começar o nosso vídeo. Primeiro ponto, você tem que entender a raiz do problema. Por que você sente esse medo de falar inglês se você não deve nada a ninguém, se ninguém paga as suas contas? Não sei se paga, né? Enfim. Muitas vezes a gente acaba carregando sentimentos antigos que não nos pertencem mais. Mas é preciso entender por que você tem esse medo de se comunicar. É um medo de uma situação? É um medo, uma vergonha de uma pessoa? É um medo de errar, de falhar, de não bater a meta que você mesmo colocou pra si? Você não acha que por acaso, assim, não sei, você tá se cobrando além do que deveria? Como se você não pudesse falhar em inglês e precisa estar correto e certo e adequado a todo momento? E eu já vou adiantando, tá? Você pode anotar os temas que a gente vai discutir ao longo dessa aula pra você refletir depois. Porque provavelmente vai chegar no momento que você vai lembrar de alguma circunstância, de um professor que riu de você, um colega que, enfim, te humilhou na frente de uma de gente. Mas assim, você deve estar com o quê? Uns 22, 27, 35 ou até mais anos e você ainda carrega isso nas suas costas? Jura que você está travando a sua vida e limitando as suas experiências por conta de uma coisa que não faz nem mais parte do seu presente? Imagina, você está ruminando uma coisa que já passou e nem mais faz sentido para você. Não precisa, né? Então por isso eu quero apresentar a regra 10, 10, 10 para vocês. Então vamos dizer que um dos seus medos é errar a pronúncia, é esquecer de alguma palavra ou não conseguir seguir com uma conversa, interagir com uma pessoa ainda. A pergunta que eu te faço é: qual que é o real impacto disso na sua vida? Se você errar, se você falhar, se você não conseguir. Bom, dentro dos 10 primeiros minutos, provavelmente você vai ter que perguntar para a pessoa o que ela quis dizer, ou você vai ter que explicar com outras palavras, ou até mesmo pode rolar uma correção da outra pessoa em relação ao que você disse, mas tudo bem. Vida que segue. Isso que eu tô falando aconteceria dentro dos 10 minutos seguintes ao seu erro, ok? Agora, o que aconteceria com esse erro e com essa emoção daqui a 10 semanas? Talvez não teria um impacto tão grande, a situação já passou. Ou você continuou aquela conversa e você virou amigo daquela pessoa, ou foi só um papo de rua, ou foi uma reunião importante, ou você logo na sequência terminou a conversa e já era. Você pode se lembrar que você encarou aquela situação e que ela foi bem ou que ela não foi tão boa assim. Mas e daqui a 10 anos? Qual que vai ser o impacto na sua vida? O quanto que isso realmente vai fazer diferença pra você? Então pensa nisso. Antes de você desistir, antes de você deixar pra lá, antes de você não querer praticar, antes de você pensar em ter medo de falar com alguma pessoa, o que pode dar de errado? Qual que é a consequência disso em 10 minutos, 10 semanas, 10 anos? Pode ser uma conexão para um emprego, pode ser uma nova amizade, pode ser uma pessoa que você conhece agora e se reencontra daqui a um monte de tempo. Então antes de você se sabotar, lembre-se, as pessoas não ligam tanto pro seu erro e pro seu deslize feito você acha. Então por isso que é muito importante entender o endereço do seu medo, por que você se sente dessa forma, para que então você conscientemente possa lembrar dessa regra dos 10, 10, 10. O impacto em 10 minutos, 10 semanas e 10 anos. Então o que você deve fazer? O que eu sugiro que você faça? Faça uma lista. Pega um papel branco, divide no meio. Do lado esquerdo, coloca todos os medos que você tem. E do lado direito, você tem que colocar todos os objetivos que você tem com o inglês. Todos. Seja do menor, o mais não importante, até os mais grandiosos e que parecem impossíveis. Todos. E sabe por quê? Porque a lista do lado direito, dos seus sonhos, dos seus objetivos, tem que ser maior do que os medos do lado esquerdo. A sua vontade de ser fluente em inglês tem que ser muito maior do que qualquer trauma, insegurança, medo ou frustração. Tudo bem? Segundo ponto. Que tal a gente dar o passo que a gente consegue dar? Eu já me encontrei várias vezes me colocando em situações hipotéticas muito extremas. Sendo que, assim como eu falei anteriormente, o que tá na nossa cabeça não necessariamente é o que tá acontecendo na realidade. E a mesma coisa acontece não somente pro assunto e a gente ficar ruminando aquilo, mas também pro tempo que a gente determina que nós precisamos para tomar o primeiro passo. E nesse caso, nós precisamos de atividades e metas nas nossas práticas diárias
que sejam alcançáveis, que sejam executáveis. Eu não tenho 4 horas por dia para praticar inglês, acredito que você também não, e você não precisa de todo esse tempo para destravar a sua fala e para superar os seus medos. E eu sei que vira e mexe aqui no canal eu falo da importância da nossa rotina e o impacto que isso tem quando a gente associa com o inglês. Eu falo sobre isso basicamente em todo vídeo, mas, enfim. Mas hoje eu quero falar sobre a importância desse primeiro passo. Então, vamos pensar na regra de 5 minutos. Você já ouviu falar dessa regra? Muitas pessoas usam para produtividade, para você parar de procrastinar e tudo mais, mas eu acredito que esse aqui é o leap of faith, né? Então é o seu pulo, é o momento que você vai mudar tudo, é quando você decidir que você vai falar em inglês durante 5 minutos. Literalmente. Igual eu falei, a gente vê o problema muito maior do que ele é. Então só comece. E é só você colocar no seu despertador. Quando der o tempo, para. E aí você vai poder pensar: nossa, já passou 5 minutos? Será que eu vou parar aqui? Ou será que eu vou continuar? 80% das vezes que você fizer essa regra dos 5 minutos é muito provável que você continue. Então esses 5 minutos podem virar 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos e até 1 hora. Mas se não começarmos, não saberemos. Então aqui essa nossa meta e a nossa atividade de falar em inglês durante 5 minutos tem que ser razoável, tem que ser executável, assim como eu falei. Em inglês a gente chama de doable. Something that is doable is something that you can put into practice. Então algo que é executável é algo que você pode colocar em prática, certo? Então a gente tem que primeiro pensar em um tema que seja doable para o seu nível de inglês. Então às vezes você sabe bastante vocabulário, você tem dificuldade de se expressar. Vamos pensar nisso. E também em relação a tempo, tá bom? 2 fatores: tema e tempo. Então, stop overthinking and stop spotlighting. Então, pare de pensar mais do que você deve, né? De ficar ruminando e de achar que tá todo mundo prestando atenção no seu erro. Dê o primeiro passo e aos pouquinhos a gente vai somando os tijolos. So, start doing. Start practicing. Então, nesse momento, você pode falar sozinho, olhando para o teto, olhando para o chão. Você pode, inclusive, estar falando com outra pessoa se você quiser, mas como foco total ali durante esses 5 minutos. Se isso ainda for muito desafiador para você, faça com outra atividade. Então, aproveita que você está lavando a louça, tenta ficar falando com você sozinho em inglês. Mas não é falando aqui não, é falando em voz alta. Tá andando com seu cachorro? Faça o mesmo. Tá preso no trânsito? Faça o mesmo. E é um hábito novo que você está desenvolvendo, então é natural que seja um pouquinho mais desafiador no começo para dar esse primeiro passo. Mas posso te falar, é muito mais difícil parar algo que já está em movimento. Uma vez que isso fizer parte do seu hábito, parte de quem você é, a tendência é que você fique falando cada vez mais pelos seus cotovelos. Número 3. Caminhar sozinho não é tão legal por vários motivos, então é muito importante que você foque não somente em comemorar as suas pequenas vitórias, mas também compartilhar aquilo que é difícil para você e também celebrar com o outro. A jornada rumo à fluência assim fica muito mais gratificante, prazerosa. E lembra que eu falei que as pessoas não estão nem aí para os seus erros? Essas são as pessoas que você acha que estão observando. Você vai ver que todo mundo se sente da mesma forma que você, uma vez que você compartilhar o que é difícil para você. E aí você vai ver que você não está sozinho. Todo mundo se sente pressionado com essa carga extra que a gente coloca nos ombros. Todo mundo. É uma pressão que a gente mesmo cria. E a gente acha que tá todo mundo olhando, todo mundo criticando. Mas na verdade tá todo mundo se sentindo da mesma forma. Ninguém comentou nada sobre o seu inglês, mas a sua mente e sua autocrítica já foram e voltaram pra Marte 1000 vezes. Então não guarde só pra você e encontre pessoas que ou estejam no mesmo momento de vida que você, ou que tenham gostos parecidos com o seu. Momentos de vida, eu tô falando tanto em relação à faixa etária, mas não só isso, né? Se tá na faculdade, se não, se trabalha e tá na faculdade, ou se só trabalha, se tem filho, se não. E aí os gostos nem preciso falar, né? Quando a gente tá falando de esportes, de bandas, de jogos, de sonhos. E faça um convite. Deixa aqui embaixo quais são os seus medos em inglês e você vai ver que você não está sozinho. Inclusive, essa é uma forma de você se conectar com pessoas que têm o mesmo objetivo que você. E outra dica, você pode ter um alter ego. E o que é isso? É você ter como se fosse uma outra personalidade, você pode até se chamar por um nome diferente, tá? Ó, a Beyoncé faz isso, a Adele faz isso é normal. Sim, elas fazem isso mesmo se apresentando para milhares e milhares de pessoas
todos os anos. Elas ainda sentem medo. Elas podem ter as inseguranças delas. Eu tenho as minhas, você tem as suas. Todo mundo tem. E a ciência chama essa ideia de criar um alter ego de The Batman Effect, que é o efeito Batman, porque foram feitos alguns experimentos com crianças e dividiram elas em vários grupos diferentes. E as crianças que foram ditas para se sentirem como um dos seus super-heróis favoritos se deram melhor nas atividades que tiveram que executar. Elas tiveram mais autocontrole, mais confiança, mais foco, inclusive mais disciplina. Então você pode pensar em qual que é essa pessoa que você admira, quais são essas características da pessoa que você admira e se espelhar nela. Sempre antes dos seus 5 minutos, sempre quando você for refletir na regra 10, 10, 10, pense como essa pessoa agiria, o que ela faria no meu lugar. Qual que seria o comportamento dela? Você pode dar um nome para essa pessoa e listar as características dela, porque na hora que entrar na ação, você vai incorporar essas características. Então, se você já tem uma pessoa em mente que seria o seu alter ego, deixa aqui embaixo. E se você não tem uma pessoa específica, quais são as características que você gostaria de incorporar? Inclusive, esse é um verbo muito legal em inglês, embody. É você trazer coisas externas para você. Adoro to embody, é muito legal. E item número 4, pay attention to your breathing, a sua respiração. Presta atenção. Talvez você tenha medo ou vergonha de falar inglês porque você acha que você é muito devagar. Talvez você acha que você pensa devagar, monta a frase devagar, a sua pronúncia não é boa, demora para entender, demora para isso e para aquilo, mas espera aí, a gente tá no atletismo aqui? Eu acho que não. I don't think so. Você não precisa ser o Usain Bolt, tá bom? Para quando você está se comunicando com a outra pessoa. Lembre-se, existe um processo. A gente só começa a prestar mais atenção no ritmo da nossa fala quando chegar a hora. A gente está tentando dar baby steps aqui, tá bom? A gente está dando os primeiros passos, então não vamos confundir a ordem das coisas. Você está aprendendo. Não seja cruel com você. Então, use a sua imaginação de forma criativa e positiva. Por quê? Você sabe o potencial da sua mente, ela já te levou para lugares muito, que você não quer voltar. Então você sabe que ela tem um poder muito grande. Então, ao invés de ficar se criticando, pensa, quais são as situações que você quer viver e vivenciar, experienciar o inglês? É viajando? Quais são os lugares que você gostaria de viajar? O que você faria? Quais restaurantes você iria? Quais lojas você iria? É para uma entrevista de emprego? Quais são as perguntas feitas em entrevistas de emprego? O que você gostaria de deixar claro numa entrevista? É para uma apresentação? É para uma reunião? É para participar de um evento, de um simpósio? O que é? Então vamos trabalhar de formas criativas e se desvincula de uma vez por todas dessa coisa que a gente não pode errar em inglês. Todo mundo erra. Eu erro, você erra, o nativo erra, todo mundo erra. Então a gente tem que focar naquelas coisas que a gente consegue fazer, o que a gente quer do inglês e, gente, segue. 5 minutos por dia, vai aumentando aos pouquinhos, lembra da regra do 10 do 10, procure pessoas para estarem com você nessa caminhada, porque sozinho é mais difícil. A minha vida inteira eu sonhei em conhecer pessoas que eu conversei hoje. Eu já conversei com o baixista do Metallica, o Trujillo, já conversei com o guitarrista do Iron Maiden, o Adrian Smith, já conversei com o Rich Kotzen, já conversei com Paul Gilbert, já conversei com Steve Vai. Eu sou guitarrista, gente, então se você não conhece esses nomes, eu vou colocar as fotos aqui, mas assim, coisas inimagináveis que eu pratiquei a minha vida inteira para ter essa oportunidade e a oportunidade veio. Então por isso que eu tô falando, não importa quais são os sonhos loucos que você colocou na sua lista do lado direito no primeiro tópico da aula de hoje. Não importa. Põe o negócio ali e prega esse negócio na sua porta, no seu banheiro, na geladeira, aonde você quiser, para que você não se esqueça de onde você está indo. Mais uma vez, o seu medo, a sua frustração, o seu trauma não pode ser maior do que a sua vontade de alcançar a fluência no inglês, tá? Então tá. E a espera, ela pode ser um lugar cruel. Então, por isso a gente tem que ter certeza de que cada dia a gente está plantando uma semente, que a gente está fazendo a nossa parte, que eu estou carregando aquele pequeno tijolo, eu estou indo de um lugar para o outro, eu estou sentindo que eu estou fazendo alguma coisa para esse objetivo, porque se a gente só espera, a gente fica doido. A gente dá espaço para o medo, a gente dá espaço para a frustração, a gente dá espaço para a autocrítica além da conta
e o trem desencaminha. Não é esse lugar que a gente quer ir. Então se recompense. Cada passo que você der, se recompense, celebre. E não esteja sozinho pra fazer isso. Você vai ver que é muito melhor. Inclusive, por isso que eu faço a questão de ter a comunidade dentro do Fluency Factor, que é o meu curso, porque é claro que eu vou dar suporte, todo o suporte que os meus alunos precisarem, mas eles estão se tornando amigos, eles estão dando suporte um para os outros, estão se acompanhando, incentivando, e é impressionante a diferença. Eu sei que o meu apoio é muito importante para eles, mas eles se autoalimentarem, eu sei os resultados que meus alunos têm e não é à toa. A comunidade é algo chave e imprescindível para a sua fluência no inglês. E lembre-se que a jornada rumo à fluência no inglês é cheia de altos e baixos. Até fiz um post aqui na nossa comunidade do YouTube aberta, que é: os dias não são iguais. Então por que a gente espera que os estudos de inglês sejam uma constante, sem erros, sem dificuldades? Não, gente, é cheio de alto e baixo. Mas assim como eu falei, inclusive, com um aluno meu esses dias, o importante é que no final das contas, o saldo sempre vai ser positivo. Se dedicar ao inglês sempre vale a pena. Então, não deu para estudar? Tudo bem. Teve um período difícil na sua vida? Tudo bem. O importante é tentar de novo, recalcular a rota e ser flexível com a sua realidade, com a sua rotina e com as suas responsabilidades. Cada um sabe o BO que é aqui dentro. E gostaria de fazer mais uma citação do livro. Página 137. When fear places a lock on our abilities, courage holds the key. Então, quando o medo coloca um cadeado nas nossas habilidades, a coragem que tem a chave. Então, não tenha medo. É pra você. E só você vai ter essa chave, porque assim como eu falo, aprender inglês não é só sobre as regras, não é só sobre o vocabulário, não é só sobre pronúncia. É sobre a confiança em nós mesmos, de que nós somos capazes de aprender algo novo e sermos bons naquilo que nós nos propomos a fazer. Se as coisas que eu compartilhei nesse vídeo fizeram algum sentido pra você, deixa aquele emoji, aquele, sabe, emoticon, sei lá como é que você chama isso, aquela chavinha, vou deixar aqui na tela. Põe uma chave aqui embaixo. Se fez sentido pra você, me conta. E eu tô aqui, guys, justamente pra desvendar esses mitos e revelar os segredos da fluência. Afinal de contas, ela não é um bicho de 7 cabeças. E se você quer o meu acompanhamento e saber exatamente o que você precisa fazer pra chegar lá, dá uma olhadinha no link que tá aqui embaixo na descrição, o primeiro link. Guys, thank you so much for joining me today. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e também ativar o sino de notificações. I hope to see you guys in the next one. Bye. Ah, não, vizinho, não tá na hora de dar problema no coiso.